Oferecimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Vamos falar de esportes com o eclético Antônio Carmo. Seja bem-vindo. Ótima sexta-feira, Carmo. Muito obrigado, Cláudio Nicolini. Um bom dia para você, bom dia especialmente a todos que nos acompanham no Bate-Papo Esportivo Ano 20, entre eles, torcedor da Águia, o Diácono Alexandre, e o nosso companheiro de imprensa, Vieira Júnior. Um largo abraço para Vieira Júnior, está sempre conosco, o moço que transmite com muita emoção o basquete aqui em São José, está sempre nos acompanhando. Também está tirando mais férias lá na TV Câmara do que você aí na Band Vale, viu? Puxou pelo seu caminho. Gostou. Abração pro Vieira. Ei, bom menino, bom menino. Grande Vieira, grande amigo, gente que ouve a gente, que o Diácono nos abençoe aí para esse mês de agosto, que antigamente era o mês do cachorro louco. Ô, meu querido Antônio Carlos, acho que isso não tem muito mais a ver, né? Tem vacina antirrábica o ano inteiro agora. Não tem mais jeito para ficar louco, mas era agosto, o mês do cachorro louco, né? Então o pessoal fazia até comercial, usava esse mês para fazer algumas promoções nas lojas e tudo mais. Aquele tempo que nem Polipet tinha lojas de pet, essas coisas todas aí, né? Ração da banho de cachorro era com mangueira e com sabão de pedra, hoje mudou tudo. Esguicho. Esguicho. É muito bom, Antônio Carlos. Olha, vamos nessa. Ontem deu a lógica na Copa do Brasil, hein? Passou o Cruzeiro e passou o Vascão. O Vascão passou bem. O Vasco ganhou de 3-1 do CSA. CSA que tem 2 jogadores lá que foram bem no São José. O goleiro, foge o nome dele lá, e o Gustavo Nicola no meio-campo, tiveram boas passagens pelo São José. O Vasco conseguiu fazer um. Nós perdemos o contato com o Carmo. Vamos retomar o contato com o Carmo, que está falando sobre os resultados da Copa do Brasil. É isso? Minha produção me avisa, por favor. Muito bem, né? O Carmo vai retomar o contato com a gente para falar dos resultados do Brasil de ontem. A Copa do Brasil de ontem, que teve a vitória do Vasco por 3-1, como ele falava. Teve gol do Felipe Coutinho. O Vasco, que abriu 3-0 no primeiro tempo, e aí, meu amigo, Inês é morta, né? Já tinha garantido a classificação, tomou um golzinho no começo do segundo tempo, mas nada, meu querido Antônio Carlos, que viesse assustar a equipe da Colina, que garantiu no primeiro tempo a sua classificação. Já o Cruzeiro teve que suar um pouco mais, fez 1-0, viu o Cássio, o velho Cássio, catador de pênalti, cachorro velho perde o pelo, mas não perde o faro, Antônio Carmo. O Cássio foi lá, catou pênalti, salvou o Cruzeirão, que aí no final fez 2-0 e também passou. Certo, Antônio Carmo? Um jogo complicado contra o CRB, estava 0-0, no final do primeiro tempo o Cruzeiro fez 1-0, no segundo tempo perdeu boa chance para fazer 2, aí teve um pênalti contra ele, aos 40 minutos já do segundo tempo, o Cássio fez a defesa, salvou o Cruzeiro. O pessoal do CRB reclama que houve invasão de área por parte de jogadores do Cruzeiro, aquela coisa toda. Seguiu o lance, nada foi marcado, e depois o Cruzeiro achou um segundo gol e garantiu a classificação. O maior vencedor da história da Copa do Brasil, o Cruzeiro, com 6 títulos, que agora consegue chegar às quartas de final. Agora já temos os 8 clubes classificados, incluindo terça-feira a CBF faz um sorteio, e aí de novo aquele sorteio. Pode dar Cruzeiro e Atlético, né? Que já fizeram a final da Copa do Brasil, por exemplo, no ano de 2013, 2014, fizeram a final da Copa do Brasil, né? E aí vamos seguir agora com o Cruzeiro, com o Atlético, com o Corinthians, com o Fluminense, com o Vasco, com o Bahia, pessoal que continua na briga. Dos 8 times que ficaram, Nicolini, eu acho que... Acho não, é só o Atlético Paranaense que não é da Série A, né? Vamos ver agora como é que fica aí a sequência desta Copa do Brasil. Vamos acompanhar. Copa do Brasil, que ontem fechou, então, os 8 que estão nas quartas de final. Vamos falar de fim de semana, vamos falar de Copa Paulista, Antônio Carmo, Taubaté e São José em campo, longe do Vale do Paraíba.
O Burro da Central joga domingo, 10 da manhã, no estádio Eurico Mursi, em Santos, contra a Portuguesa Santista. E não tem outro resultado se ainda quiser sonhar com a vaga, é ganhar ou vencer. O São José, já classificado, vai a Osasco, mas esse jogo é segunda-feira contra o Oeste, lá no José Liberati. Porque se o Taubaté empatar, ele vai a 8 pontos e pode ser eliminado já nessa rodada, com o empate do São Caetano contra o Santo André, ou o empate do Oeste contra o São José, ou uma vitória do Santo André. Bom, aí não tem jeito, aí vai ficar muita matemática. O Taubaté tem chance, ele tem 7 pontos, se ganhar é um confronto direto da Santista, que tem 11, ele vai a 10, aí na última rodada pega o São Caetano, ganhando vai a 13, aí os outros que se virem, ele se classifica. Aquilo que a gente já comentou aqui, Nicolini, em 8 jogos o Taubaté ganhou. Só tem uma vitória na competição, 4 empates, 3 derrotas. Então, está difícil de acreditar que o time possa melhorar. Marcou apenas 5 gols na competição, tem uma campanha fraca, realmente fraca. É que o grupo ficou bem achatado ali, excetuando a presença do São José, que sobra no grupo, até a Santista, que começou bem a competição, já faz 5 jogos que não ganha. O Taubaté vai jogar lá, Nicolini, num campo que é impraticável. Se o pessoal reclama do mau gramado do Joaquinzão, e realmente não está bem, não está bom, vai ver o que é gramado ruim, que é o gramado do Eurico Mursa, onde não poderia ter jogo, Nicolini. Todo mundo que joga lá, que vai enfrentar a Santista, reclama. Não é, você vai ver a área lá, é só terra, não é, se fosse uma terra lisinha, arrumada, mas cheia de buraco e tal. O campo inteiro é o pior gramado do que eu vi aí dessa Copa Paulista. É impraticável jogar bola lá, não dá. Os jogadores saem machucados até, os pés doendo, as costas doem, porque você correr num lugar duro daquele, não sei como é que a federação permite joelho. Que haja jogo. Exatamente, joelho também, tornozelo e tudo mais. Lamentável. Bom, o Taubaté vai, se quiser se classificar, tem que passar por isso. Primeiro tem o adversário, que é o time da Santista, que faz uma campanha melhor, mas também há 5 jogos não ganha, e o Taubaté precisa vencer. O São José aguarda aí os resultados e vai jogar segunda-feira no José Liberati, lá em Osasco. E se vencer o Osasco, dependendo aí dos jogos lá do grupo 3, já com uma rodada de antecipação, o São José garante a primeira colocação geral entre os 23 participantes. Depende só dele, né, nos 2 jogos. Ele tem 19 pontos, 15 Piracicaba e Primavera tem 18, são os times mais diretos aí na briga pela melhor campanha geral. Lembrando, terminada essa fase, todos os jogos da última rodada, dia 16 de agosto, aí soma tudo lá, o primeiro colocado geral pega o 16º, o segundo pega o 15º, e aí vai já no mata-mata. Vamos ficar de olho, é a Copa Paulista que segue, meu querido Antônio Carmo. Brasileirão, 19ª rodada, começa nesse final de semana, seria o fechamento do primeiro turno, mas a gente está com muito time aí, com jogos atrasados, com 16, com 17 jogos. O primeiro turno vai ser fechado daqui um mês, se não mais, por conta dos jogos atrasados aí com o Mundial de Clubes, com tudo mais que aconteceu. Mas está marcado para amanhã, Flamengo e Mirassol, estreia do Mirassol no Maracanã, 6h30 da tarde, contra o Mengão pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão que foi eliminado no meio de semana, e o Felipe Luiz sabe que tem que ganhar, porque senão já começa a corneta, cacharanga na arquibancada, meu querido Antônio Carmo. O Mirassol, que não tem nada a ver com isso, vai lá, pimpão, tranquilo, tá bonito no campeonato, é o 5º colocado, louquinho para ir para Libertadores. Esse é o Mirassol, que fica ali do ladinho de São José do Rio Preto, e Mirassol é 1/4 de São José do Rio Preto, Antônio Carmo. Até menos, né? É uma cidade bem pequena, mas o Mirassol vai brilhantemente fazendo um campeonato espetacular sob o comando do Rafael Guanais. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Sempre faço um recorde dos últimos 5 jogos aqui, Nicolini, que dá para ter uma ideia, né? O Flamengo é o melhor mandante aí em casa, não perde, só ganha praticamente. Vem aí, nos últimos 5 jogos, tem 10 pontos conquistados. E o Mirassol, que ganhou do Vasco, primeiro confronto dele contra um carioca semana passada em Mirassol. Campeonato Brasileiro agora vai ter a oportunidade de jogar no Maracanã, e justamente contra o Flamengo. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, Nicolini, mas você vê que não teve, assim, repercussão negativa, até porque o Flamengo já havia preparado um pouco ali, olha,
Copa do Brasil é o terceiro campeonato, tem nesse ano, é Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Então, perdeu nos pênaltis, jogou bem, então não teve, chegou o pessoal em casa, beleza, gente, vamos lá, tem 2 campeonatos ainda, e quarta-feira que vem já começa a fase mata-mata da Libertadores. Então, o Flamengo não sofreu nenhum impacto negativo, ao contrário, por exemplo, do Palmeiras, né? Ele está vivendo uma crise muito grande depois da eliminação para o seu grande rival. O Flamengo vai jogar muito tranquilo nesse jogo contra o Mirassol. Vamos ver o que faz o Mirassol no Maracanã, né? Ainda amanhã, meu querido Antônio Carmo, tem São Paulo e Vitória, Red Bull Internacional, jogo dos desesperados, Red Bull Internacional em Bragança, amanhã 6h30, Fortaleza e Botafogo, Bahia e Fluminense. E o Zé Roberto lá dos Correios, parece que é São Paulino, ele fala, parece que o São Paulo está querendo emprestar o Jandrei. Se ele vier para o time dos Correios, né, paga um pastel e um suco para ele, que é o que dá, meu querido Antônio Carmo. Jandrei é o cara que é o melhor empresário que eu conheço do futebol, porque faz muito tempo que ele está em time grande e não joga nada, hein? Esse passou pelo Santos também? Teve uma rápida passagem lá? Foi ele ou foi outro? 6 meses. Lembro, teve um aí que... Poxa, você lembra disso, né? Você é obrigado a lembrar. O São Paulo, desde que Rogério Ceni aposentou-se, São Paulo não conseguiu arrumar mais goleiro. Pega a lista aí de goleiros. São Paulo não conseguiu ter mais um goleiro confiável. Já foi campeão da Copa do Brasil. Esse Rafael mesmo que está lá, não é essas coisas, não é o goleiro dos sonhos do tricolor, do torcedor tricolor. Mas o Jandrei está para ser emprestado para o Juventude. Juventude falou, eu quero ser rebaixado e eu vou trazer o Jandrei aqui para a gente ser rebaixado. Ele merece. Né? Aquele Thiago Volpe está lá no Grêmio, e por aí vão os goleiros do São Paulo. Depois de quarta-feira, inclusive, aí o pessoal, Jandrei, melhor ser, vamos dar um tempo aí, vamos sair um pouquinho, vai trabalhar em outro lugar. São Paulo e Vitória, Nicolini, que nos últimos, se não me engano, 18 jogos, não empataram. Só o São Paulo ganha, e de repente o Vitória ganha algum jogo aí interessante. Isso daí. Você falou de Red Bull e Inter, né? O Red Bull que estava todo pimpão ali em cima e tal. Hoje vem de 4 derrotas seguidas no Brasileiro e mais 2 na Copa do Brasil. São 6 derrotas consecutivas, mudou tudo. Agora tem um detalhe. Voltou o Mundial de Clubes, a galera esqueceu como é que joga bola lá em Bragança Paulista. Joga bola, então. O time estava no G4. Não estava fazendo mais nada. Estava no G4. Agora tem um detalhe, Nicolina. A gente ontem não teve tempo, então era muita coisa para comentar. O Red Bull foi prejudicado contra o Botafogo em casa. Teve um gol espetacular lá, do Praxedes, eu acho. Bateu da ponta direita no ângulo e inventaram o impedimento do cara no meio da área ali. Estava 0-0, poderia dar uma mudada no placar. Daí expulso um jogador do Red Bull também que não fez nada, nem falta fez. O juiz dá para ele um segundo cartão amarelo. É que é o Red Bull, não tem a repercussão. Fosse contra o lance do Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo, a repercussão seria muito maior. Mas, né, já foi, não vai ter, vai chorar na cama, que é lugar quente. Aí o jogo contra o Inter, realmente precisando os dois times de uma recuperação. São Paulo Vitória, São Paulo também, né? Lambendo as feridas aí depois de uma eliminação que o torcedor não aceitou. Se eu falei do Palmeiras, lógico, mas o São Paulino também, ele está muito bravo com a eliminação. A eliminação do São Paulo, a do Palmeiras, foi num confronto direto contra o Corinthians. O São Paulo era um jogo fácil, era um confronto mais fácil. Ganhou em casa e conseguiu ser eliminado. Aliás, ontem eu ia comentar com você, também passou, né? São Paulo teve um jogador expulso com 4 minutos. O Palmeiras teve um jogador expulso com 10, 12 minutos. Daí já, o jogador expulso. Aí você volta na final da Libertadores do ano passado, o Botafogo teve o Gregory expulso a 1 minuto de jogo. E quanto foi o jogo? 3-1 para o Botafogo contra o Atlético Mineiro. Então tem jogo e tem jogo. Então tem time que consegue superar a expulsão. O Botafogo foi o exemplo. Não é porque foi expulso e aí. Não. Pega o exemplo do Botafogo numa final de Libertadores. Jogou com 10, praticamente, desde o começo, né? E ganhou o jogo do Atlético Mineiro por 3-1. Então tem que olhar isso aí também. Não é porque um jogador é expulso, acabou tudo. Você tem que ter já a estratégia de treinamentos ao longo da semana. O técnico tem que treinar. Bom, vamos treinar agora com 10 contra 11, porque eventualmente podemos ter um jogador expulso aí. Treinar com 11 contra 10, porque o adversário pode ter um jogador expulso. Tudo isso tem que ser feito ao longo da semana. Onde abre espaço. Então, é difícil, e na atualidade, Nicolas, antigamente, quando o preparo físico não prevalecia tanto, fica com um jogador a menos, não muda muito. Hoje muda muito por causa do preparo físico. Então você tem que ter uma consistência de trabalho para saber jogar dessa maneira. Muito bom, Antônio Carmo analisando essa situação toda aí, e que é
É real, meu querido Antônio Carlos. Eu não tenho dúvida disso. No domingo, Vasco e Atlético Mineiro na Colina, 4 da tarde, no Allianz Parque, Palmeiras e Ceará. E é bom o Palmeiras ganhar, porque senão a torcida vai tocar o terror no Allianz Parque. Cruzeiro e Santos no Mineirão, Antônio Carlos, domingo, 6h30. O Grêmio pega o Sport domingo, 8h30. E segunda a gente fala do Corinthians, que o Juventude acho que fez uma cláusula que só joga de segunda-feira. Jogou segunda-feira contra o Santos e agora joga segunda-feira contra o Corinthians. O jogo é na gelada Serra Gaúcha. Pois é. E o Ceará, Nicolas, vai pegar o Palmeiras, que é o terceiro colocado. Os outros 2 jogos deles foram contra Flamengo e Cruzeiro, o líder e o vice-líder. Agora pega o terceiro colocado. Que boa tabela para o Ceará, não? Ele ganhou fora, mas não perdeu de ninguém. Ele ganhou fora do Cruzeiro e empatou em Fortaleza com o Flamengo. É o Palmeiras que abre o olho, até porque o Palmeiras está jogando uma bolinha, como dizia o Geraldo Bretas, né? Olha, o Palmeirinha, o tio do André. Walter, o tio do André, está jogando uma bolinha pequenininha, com todo o dinheiro que tem, contratação, olha, está jogando devendo futebol, o Palmeiras, que trouxe alguns jogadores aí que eu vou falar para você, viu? São na menteira, já falava Padre Quevedo. Então o Palmeiras vai precisar fazer alguma coisa, já não tem mais Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, assim como o Flamengo, né? Na briga pelos títulos. Tem condição de melhorar? Tem. O Abel Ferreira está praticamente execrado. Futebol é muito cruel, eu falei isso aqui ontem, né? Até 1 ano e meio atrás, o Abel não vai resolver nada, não é assim. Calma, espera um pouquinho mais, tá ruim, tá, perdeu o comando, perdeu, precisa lá ver quem acima dele tem que trabalhar, fala, ó, baixa a bola, português, deixa de ser o cara arrogante que você é, não tá fazendo nada, vamos trabalhar, vamos ser o Abel que você chegou aí para ver se as coisas melhoram. Cruzeiro e Santos é sempre um jogo de tradição também, né, Nicolas? Aí toda vez que eu vejo Cruzeiro e Santos do Mineirão, não tem como lembrar daquela final da Taça Brasil de 66, quando o Cruzeiro apareceu para o mundo do futebol, goleando o Santos de Pelé por 6-2, né? Espetáculo. Virou o primeiro tempo, ganhando por 5-0. Mas não, tá errado alguma coisa. O Santos tá jogando com... Naquele tempo não tinha sub-15, sub-17, né? O que tá jogando no Santos aí? E aí era o Cruzeirão que aparecia. Deu problema? O cara tá errado, o locutor. Pois tá no rádio. O Giliotti tá enganado, que ele falou 5-0 pro Cruzeiro, deve ser 5-0 pro Santos. Acho que ele se confundiu, e não era, rapaz. E terminou 6-2 pro Cruzeiro. Quando apareceu o Cruzeiro no cenário do futebol brasileiro, com Tostão, Dirceu Lopes e Companhia Limitada. Sempre um jogo maravilhoso. E o Santos, né? Tinha nem o que falar, o time espetacular de Pelé e companhia. Agora é do Neymar, que desde que voltou aí o Campeonato Brasileiro, o Nicolas estava vendo estatísticas, é o jogador que mais pega na bola no Campeonato Brasileiro, que mais recebe passe, toca, é o dono do time do Santos. Ó, põe em mim que eu resolvo. E ele resolve mesmo. Tomara que continue assim, tá jogando, voltou, e o Brasil precisa dele, mas precisa dele bem, forte, jogando, com sequência, porque no mês que vem já tem seleção brasileira. Então, se ele estiver bem, né? Se ele estiver jogando, não estiver machucado, não tem dúvidas que entre ele com uma perna só e o Richarlison a 200 por hora, eu convoco o Neymar. Ah, Neymar, diria Walter Abrão, indivíduo competente, Antônio Carmo, grande Neymar. Esse era o parceiro do GB, né, mano? É isso aí. Ó, vamos lá, Série B, Antônio Carlos. Série B tá divertida, cara. A Série B, aliás, a Série B de uns 10, 15 anos para cá, não é porque o Santos e o Palmeiras frequentaram lá por algumas oportunidades, ô querido Antônio Carlos, que é isso, mas a Série B passou a ser muito valorizada. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a Série B era o fim do mundo. Né? Hoje a Série B é um campeonato que tem todos os jogos transmitidos, é acompanhado e tem uma rivalidade muito grande. O Goiás e o Coritiba são os líderes. A 21ª rodada será aberta hoje, na Fonte Luminosa, com a Ferroviária recebendo o Amazonas. 2 times que estão correndo do rebaixamento para a Ferroviária, importantíssimos 3 pontos para deixar a zona da confusão. Hoje ainda tem clássico alviverde, Coritiba e Chapecoense, no velho Couto Pereira, no Alto da Glória, em Coritiba. Amanhã, América e Remo, Goiás e Operário, Volta Redonda e Novo Horizontino. Domingo, Avaí e Cuiabá na ressacada, 4 da tarde, 6h30, o Dragão recebe em Goiás o Botafogo de Ribeirão Preto. Rodada desmembrada, que será fechada segunda e terça-feira. O Atlético Paranaense, segunda, vai pegar o Criciúma, Antônio Carlos.
Falando do clássico Alviverde, Coritiba e Chapecoense. Hoje, Coritiba vice-líder, 38 pontos. Chapecoense, quarto colocado. Dois times que brigam aí diretamente pelo Jogão. acesso. O estádio de São Manuel chama Ademarzão, não é Ademar de Barros. Qual é a Ademar de capacidade lá? Barros. 1.500 torcedores? 2.813. Então a Ferroviária podia jogar lá. Por quê? Ela joga no Ademar de Barros, que é a Sim. nova Arena da Fonte, Fonte Luminosa e tal, também chamada Ademar de Barros. Mas não vai mais do que 500 torcedores. A Ferroviária está numa Série B de Campeonato Brasileiro, Nicolini, não vai ninguém ver o jogo, não tem interesse nenhum do público de Araraquara. Aquele torcedor, né, que já vibrou com a Ferroviária, do Dia de Lameiro, de Bazani e Companhia Limitada, não aparece no estádio, não tem jeito, no Campeonato Brasileiro da Série B. Então nós vamos aí para mais uma rodada, tem o pessoal lá de baixo tentando sair da zona da degola, procurando melhorar a situação, e você falou da qualidade, é verdade. Série B, desde que a CBF pegou e falou, esse é um ótimo campeonato, as emissoras de televisão se interessaram em transmitir, os clubes investem, e é um campeonato correto, turno e retorno, desde que assim ficou, o time cai da Série A, opa, vamos trabalhar bastante, então, para voltar, é um campeonato muito bem disputado, bem organizado, que vale a pena acompanhar. Na Série C, os paulistas, a Ponte Preta amanhã no Almeidão contra o Botafogo, lá na Paraíba, em João Pessoa, que você tanto adora. O Guarani recebe o Ipiranga de Erechim às 7h30 no Brinco de Ouro da Princesa. Amanhã também Ituano e Confiança no Novelli Júnior em Itu. O São Bernardo joga domingo na Arena Pernambuco contra o Retrô do Wagner Love, 7h, Antônio Carlos. Muitos jogos da Série C, o Caxias, que joga amanhã contra o Atlético, tem chance, ele já está praticamente classificado, faltam 4 rodadas, 12 pontos, ele tem 33, o nono colocado tem 21, então ele ganhando amanhã, ele já garante matematicamente a sua classificação, o Caxias, que é a surpresa para mim dessa Série C, a Ponte Preta, Nicolini, mesmo vice-líder do campeonato, teve protesto dos jogadores esta semana, salários atrasados, muita confusão interna, a Ponte Preta, os jogadores estão honrando a camisa da Ponte, a Ponte faz um belíssimo campeonato, mas está atrapalhada lá nos pagamentos. O Alberto Valentim, o super-homem, técnico do time, trabalha junto com os jogadores, olha, vamos resolver, fala com a diretoria, né, ver o que acontece lá, porque isso aí acaba prejudicando na reta final. A Ponte tem que correr atrás, acertar a vida dos seus atletas. Na Série D, Antônio Carlos, 3 paulistas decidem a vida no final de semana, e todos amanhã. Às 4h, no estádio Major Levi Sobrinho Limeirão, Inter de Limeira e Marcílio Dias. Canindé, em São Paulo, a Lusa recebe o misto. O Inter de Limeira precisa vencer, a Lusa precisa ganhar por 2 gols de diferença. O Água Santa vai jogar em Ceilândia contra o Ceilândia e precisa ganhar amanhã, 4h. Empatou o primeiro jogo 1-1, né? Se der empate, vai para os pênaltis os 3 paulistas que brigam para continuar neste Campeonato Brasileiro da Série D. O português que já tem vaga dela garantida no ano que vem pela campanha deste ano no Paulistão. Campeonato aí que vai ter mudanças em breve para 2027, ou vai aumentar bem o número de clubes, ou vai ter uma Série E chegando. E é o caminho, Nico. Para você chegar na Série A do Brasileiro, você tem que começar aí nessa Série D. Não tem jeito. 2 destaques para fechar. Basquete pura emoção vai em busca da 3ª vitória no Paulista amanhã, jogando em Rio Claro. E o João Fonseca começou ganhando em Cincinnati, hein? Ganhou lá do chinês, né? Com a que a gente não lembra o nome, mas ganhou bem, e é o torneio preparatório para ir para o US Open, onde ele já tem vaga garantida, já entra direto, não precisará participar do qualifying. Celso Gomes, o nosso companheiro, garimpeiro da informação, hoje está emprestado por nós lá para ser dirigente do São José, está cuidando da comunicação de São José, informa. Jogo da Portuguesa amanhã de novo, com portões abertos, Nicolini. Você informou semana passada, semana retrasada já foi assim, e uma expectativa de 10 mil torcedores lá. E no basquete, São José, 2 jogos, 2 vitórias, vai a Rio Claro, para enfrentar o Rio Claro, que voltou esse ano a jogar a competição, e no primeiro jogo lá teve o ginásio lotado, Felipe Caran. A gente já comentou ontem aqui, né? O pessoal de Rio Claro adora basquete, e o Rio Claro perdeu. Não sei se foi do Paulistano ou do Pinheiros, e agora vai buscar a sua primeira vitória. O São José vai em busca da 3ª vitória, pelo que jogou nos 2 jogos, é favorito, tem condição de voltar com mais uma vitória. Excelente final de semana, Antônio Carmo. Olha, juízo, hein? Vai devagar, segunda-feira tem mais.
Segunda-feira você volta ou já está de férias? Segunda eu tô Você aqui. volta. Tá aqui, tá bom. Tô vendo, esperando, né? Com aqueles dias. Faltam 5 dias. Faltam 4 dias. Vou colocar uma placa aqui Faltam, né? atrás. Vamos trocar a placa atrás. Faltam. Cláudio Nicolini, um abraço para você, aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Excelente fim de semana, hein, gente? Juízo, se cuidem e até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão.